sou Nayara Cardoso, ex-noiva da quadrilha Beija-Flor de Minas. E nós, noivas, juntamente com seus representantes, juntamente com o Portal Espia, iremos festejar o São João pelo Brasil afora. O mês de junho chegou e com ele a melhor época do ano, o São João. Mas este ano será um ano diferente. Vai ser o São João sem abraço, sem o forrozinho grudadinho no outro. Com isso, o Portal Espia irá passar por alguns estados para saber como está sendo esse São João diferente. E Minas não ficou de fora. Iremos falar um pouquinho da nossa cultura, falar um pouquinho do nosso balancê, as coreografias e como era lá desde o comecinho. E a sua evolução hoje. Sem perder a tradição, é claro. Não podemos esquecer também da nossa querida culinária, os nossos quitutes mineiros que não pode faltar nessa festa de São João. E comigo aqui está o presidente marcador, historiador e escritor Alex Raposos. Alex, fala um pouco da nossa cultura e a tradição lá no começo. Então, Nayara, a nossa cultura, o nosso São João, ele se mistura com a origem do São João na Europa. Visto que essa manifestação começa no século XIII, nos campos europeus, sobretudo nos campos franceses, né, com as festas pagãs do verão europeu, né, sobretudo a festa do solstício de verão, onde os camponeses comemoravam as colheitas em torno das fogueiras, agradecendo as divindades, né, da natureza pelas fartas colheitas. Com o passar do tempo, do século XIII até o século XVI, visto que a Igreja Católica começa a perder muitos adeptos ao cristianismo, né, católico, por causa dessas manifestações pagãs que alastram pelo interior da Europa, no século XVI, juntamente, né, simultaneamente à Reforma Protestante do século XVI, iniciada por Martinho Lutero dentro da Alemanha e por João Calvino na Suíça e finalizada na Inglaterra por Henrique VIII, trouxe uma nova perspectiva de visão do mundo. E essa visão de mundo, ao olhar da história moderna, do homem moderno, acabou refletindo também no campo cultural e no campo religioso. Obviamente, porque a cultura religiosa é algo que faz parte da nossa história. E no século XVI, a Igreja Católica, com a Contra-Reforma, vai pegar essa fogueira de solstício, convertê-la em uma fogueira santa, chamada então de fogueira de São João. Eis que o catolicismo resgata a figura de João Batista, primo de Cristo, agrega dentro dessa manifestação, e essa fogueira que um dia foi pagã, agora se transforma em uma fogueira com fogo santo purificador, né? Dividido o calendário cristão do Ocidente em solstício de verão e solstício de inverno. O de verão com o nascimento de João Batista no dia 24 de junho, e o de inverno com o nascimento do seu primo Jesus Cristo, no dia 25 de dezembro. E como que essas manifestações chegam ao Brasil? Obviamente com a colonização, né, com os colonizadores portugueses no início do século XVI, juntamente com a ordem jesuíta. Os portugueses, quando chegam ao Brasil, Nayara, eles vão encontrar várias comunidades indígenas, com vários dialetos diferentes. Eles tiveram que se apropriar de alguns dialetos para tentar comunicar com esses índios. E o São João, com todo o seu arcabouço cultural, religioso, vai trazer para dentro do universo festivo indígena uma novidade que ao mesmo tempo não é novidade. O São João com a sua fogueira, mas que os índios já faziam também essas manifestações em torno de uma fogueira, agradecendo aos deuses da natureza, juntamente com a ordem jesuíta. Esse elemento chamado São João contribui para a domesticação dos nossos índios, e os índios vão ter uma parcela de contribuição decisiva no que diz respeito ao aspecto culinário, os quitutes de São João, derivados do milho, que era o principal elemento, né, que alicerçava a culinária indígena. E no decorrer do Brasil colonial, existem alguns relatos, como por exemplo do francês Jean Delery, que viajou pelo Brasil. Ele mostra, né, através do Câmara Cascudo, que é um dos maiores folcloristas da história do Brasil, esse relato do Jean Delery, ele mostra, através da sua viagem, que os índios se identificavam de uma forma muito, mas muito marcante com as manifestações de São João. E no Brasil Colônia a gente vai ter diversos alastramentos dessa cultura por todo o território. A princípio na parte litorânea e depois adentrando para o interior a partir do final do século XVII.
E Alex, fala pra gente também como que foi a introdução da coreografia, do nosso típico, né, o nosso balancê, que é falado e inspirado também por muitos quadrilheiros do Brasil afora. Como que foi a introdução da coreografia e também do nosso balancê nessa cultura? Como que foi lá no começo, quando começou o arraial, o forró de Belô, né, que na época era chamado? Então, Nayara, para a gente falar do nosso estilo de dança quadrilha em Minas Gerais, nós temos que fazer uma contextualização histórica da forma que a quadrilha foi introduzida no Brasil e, consequentemente, chegou à antiga capitania de Minas, hoje Estado de Minas Gerais. As manifestações juninas, elas chegaram ao Brasil no século XVI com São João. Mas a quadrilha, que é um elemento que acabou se transformando em um elemento da festa junina, que até então era separado, porque a quadrilha originalmente inglesa, durante a Guerra dos 100 Anos, né, houve uma transferência de culturas entre as duas coroas, francesas e inglesa, né, a gente vai ter a inserção dessa cultura com a chegada da família real. Porque durante a Guerra dos 100 Anos, quando a França absorve esse elemento, a França espalha essa dança de corte por toda a Europa e a coroa portuguesa, que era uma das mais ostentadoras da época por causa da expansão marítima comercial, monopólio econômico e político, etc. e tal, chega no Brasil no século XIX, em 1808, com a família real, Dom João VI, Carlota Joaquina, Miguel, Pedro e etc. e tal. Né? Quando a família real chega ao Brasil, há uma necessidade de transferência da capital do Brasil, que era na Bahia, para a região sudeste, para o Rio de Janeiro, a nossa segunda capital. E aí, consequentemente, o povo que estava em torno da coroa vai tentar absorver hábitos que são da coroa para tentar buscar distinção no seu dia a dia. Né? Para tentar buscar distinção, e a quadrilha era um dos pré-requisitos para fazer parte da corte. Né? A historiadora, filósofa Lina Schwarzschild, ela traz no livro dela chamado As Barbas do Imperador uma informação de que o último baile oferecido por Dom Pedro II na corte, né, ele tinha um convite que obrigava os convidados a saberem dançar polca, valsa e quadrilha. Né? Por quê? Porque a quadrilha era uma dança de corte distinta. Só que quando a família real é expulsa do Brasil, né, por causa depois desse baile da Ilha Fiscal oferecido por Dom Pedro II, a gente vai ter uma transformação dessa dança que agora vai começar a se disseminar por toda a região sudeste, onde estava localizada ali a sede do governo brasileiro. E o Estado de Minas Gerais não vai ficar de fora disso. O Estado de Minas Gerais ele vai se apropriar desses elementos e trazer esses elementos para dentro da sua cultura. E como a gente vive num conceito antropológico que a cultura é feita a partir do hibridismo cultural, nós vamos estar absorvendo elementos da corte e a corte absorve elementos, né, do povo. Eis que surge a quadrilha mineira com esse balancê ritmado e transformado a partir dos comandos franceses, Anarrier, Anavantu, Sanger, Retourner, dando ritmo, né, harmonizando o movimento das pernas com o movimento do braço e trazendo essa característica que é autêntica, que é genuína do estado de Minas Gerais. Além do início do século XX, quando começa o processo de industrialização, há um processo de migração do homem do campo para os centros urbanos. E essas festas de São João que eram praticadas nos centros urbanos, a cultura do homem do campo é levada e agregada no quadrilha. Surge a figura do Jeca Tatu, com Monteiro Lobato, com Mazzaropi e com todos os outros ícones da cultura jeca, agregando dentro da quadrilha, que é um elemento do São João, esse ritmo que é próprio nosso, que é derivado da quadrilha francesa, com apropriações brasileiras, e, sobretudo, com a figura, né, construindo a imagem do Jeca Tatu na região sudeste. Os dois estados que mais representam essa figura autêntica do homem matuto é o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Alex, fala pra mim também, porque, né, não vou falar que eu sou novinha, mas também não tão velhinha. Como que era a coreografia na década de 80, quando surgiram os grupos, né, para concursos aqui em Minas? Então, Nayara, é até meio paradoxal falar da coreografia junina no estado de Minas Gerais, porque a gente encontra na coreografia dos grupos juninos de Minas Gerais
um processo dialético de construção e autodestruição. Essa perspectiva cíclica da história dos grupos juninos traz um caldeirão de novidades. O Arraial de Belo Horizonte, hoje, antigo Forró de Belô, que foi fundado em 1979 pelo saudoso, né, que nos deixou recentemente, ex-prefeito Maurício Campos, traz para a cidade uma novidade que é uma das maiores manifestações populares do nosso São João como evento oficial do nosso calendário. Então, Nayara, e aí nós temos o ex-prefeito Maurício Campos, que lança esse grande evento que se transforma na principal referência turística e cultural do estado de Minas Gerais, que é o Forró de Belô em 1979. E é meio paradoxal, porque as quadrilhas em 1979, elas começam a dançar de forma mais matuta. É uma forma mais simplória, mais voltada para as características do homem do campo. E a evolução da coreografia junina no estado de Minas Gerais, simultaneamente a evolução do Forró de Belô, né? Forró de Belô, Arraial de Belô e hoje Arraial de Belo Horizonte, a evolução, ela traz pra gente uma coisa que é muito interessante, que a evolução faz a gente voltar na origem. A gente começa de uma forma mais matuta, mais simplória, e aí os grupos vão evoluindo, vão ali se especializando, buscando ali a sua identidade, e aí no decorrer desse caminhar, nós temos hoje os grupos que têm uma postura mais voltada para o minueto, para a quadrilha francesa, sem deixar de perder aquele ritmo gostoso mineiro, aquele balancê mineiro, né, que é bem característico do nosso estado, né? Aquela harmonia de mão para um lado, mão para o outro, e aí sincronizado com os pés. É uma coisa que é nossa, é uma coisa que é genuína, que faz parte da nossa cultura junina. E assim, Alex, quando eu comecei a dançar, eu ouvia muito que as coreografias na década de 80 até os anos 90 era mais em roda. Não tinha muito aquela coisa de fila reta e tal. Como que você vê essa evolução da coreografia com a introdução dos passos tradicionais, que é uma coisa que a gente tem aqui também, que é uma coisa em alguns estados não tem, mas Minas tem os nossos passos, que é obrigatório, no nosso concurso. Eu queria que você falasse um pouquinho também desses passos tradicionais nossos. Então, nos anos 80, né, realmente as coreografias eram em roda, porque remete à fogueira de São João. Né? Os passos tradicionais, caminho na roça, a ponte quebrou, cestinho de flor, tudo aquilo que está dentro do caldeirão da tradicionalidade dos passos de quadrilhas juninas, estão ligados aí a uma tradição voltada para a fogueira de São João. Né? Isso remete à ideia de que a quadrilha está sendo dançada em torno de uma fogueira. Só que como a quadrilha é uma manifestação parafolclórica e ela depende das adaptações e transformações temporais, a gente tem uma evolução na década de 80, na década de 90, mesmo assim essa evolução, né, que era em roda, começa a ficar em fila dupla, depois fila de 4, depois disposições diagonal, quadrado, losango, triângulo, isso tudo por questão de adaptação. Porque a arte, ela se manifesta da forma que ela é pensada e que ela é sentida pelo artista. Né? E é uma manifestação, uma transformação que é típica da capacidade de transformação do agente cultural, que no caso somos nós, os quadrilheiros, né? Sim. Graças a Deus. E assim, as coreografias também começou mais assim, igual o ano 2000, vamos falar assim de 2000 pra cá, até o ano 2020. Muitos grupos aqui de Minas colocam a sua coreografia baseado no tema, homenagem, que aqui também muitos grupos trabalham com essas atividades, tanto tema como homenagem. Então eu queria que você falasse também se tem alguma diferença ou não, em questão de a gente vai montar essa coreografia por conta do nosso tema ou por conta da nossa homenagem? Como que é essa junção? Hoje, por causa da evolução, né, dos grupos de quadrilhas de Minas Gerais, alguns trabalham com tema e outros trabalham com homenagem.
Geralmente os que trabalham com tema relaciona os passos tradicionais dentro do contexto do tema. E quem trabalha com homenagem dança os passos tradicionais e em algum momento para fazer aquela homenagem. Né? Essa é a grande diferença de quem trabalha com tema e de quem trabalha com homenagem. Porque o tema tem todo um contexto, tem início, meio e fim. A homenagem você simplesmente dança a quadrilha e para em algum momento para reverenciar alguma coisa que você acha que tenha relevância dentro da sociedade. Né? E não dá pra gente falar o que é bom e o que é ruim porque tudo é bonito. Essa é a grande verdade. Existem alguns grupos que preferem trabalhar com tema, como é o caso do São Mateus, meu grupo, né? Porque eu acho que dá inteligibilidade, né? Valoriza a cultura. E também existem alguns grupos que gostam de trabalhar com homenagem, que também não fica pobre. Bem trabalhado, qualquer um dos dois fica muito legal. Né? E isso faz parte da evolução. Isso faz parte. É por isso que a quadrilha é maravilhosa. Por isso que a quadrilha ela é plural, ela é miscigenada, ela representa os vários Brasis que existem dentro de cada grupo. E depois dessa entrevista com Alex Raposo, iremos chamar a noiva Ellen, da quadrilha São Mateus e representante da Noivas do Brasil, para poder dançar um pouquinho do nosso tradicional balancê mineiro. Doidinho pra comer pé de moleque, milho verde, arroz doce, canjica. E a morena olhando com os olhos meus, tá querendo se casar numa arraia de São Mateus. E Santo Antônio vem fazer o casamento, tem cocada quentão, bolo de fubá. Essa foi uma pequena demonstração de 3 balancês tradicionais de Minas Gerais. Agora eu vou ensinar a vocês como fazer cada um. O primeiro é um balancê tradicional. Só jogar as mãos juntamente com os pés, na mesma sincronia. O próximo vai ser uma leve girada, ó. Meia girada, né? E tem um também que a gente faz muito, que é 2 pra lá e 2 pra cá. Então, 1, 2, 1, 2. Agora eu vou fazer os 3 para vocês verem. E uma leve girada. E não vou esquecer um que é muito daqui dos Cavaleiros de Minas, o bar de canela. Eu gostei. Tchau pra vocês. E depois dessa demonstração da nossa noiva Ellen, vou chamá-la novamente, né? Vou chamar também o presidente marcador da quadrilha São Mateus, que está divulgando o livro dele. Fala um pouquinho do seu livro, Lelé. O meu Brasil, o meu livro chama-se Balancê, Anavantu no Coração, o ritmo do quadrilheiro na festa de São João. Eu conto a origem do São João na Europa, como ele chegou no Brasil e toda a sua evolução até chegar no nosso principal evento aqui do estado de Minas Gerais, que é o Arraial de Belo Horizonte, mostrando a gênese do Arraial de Belo Horizonte, contextualizando historicamente a história do São João e da quadrilha. Por favor, sigam alex.folclorista, meu Instagram, porque logo terá aí uma cerimônia de lançamento desse livro que vai ser lançado no Brasil e no mundo ocidental, Estados Unidos e Europa. Espero vocês, conto com a colaboração de vocês. Grande beijo, muito obrigado. Queria agradecer ao Portal Espia por ter deixado, né, a gente ter trago um pouquinho daqui de Minas, e espero que o São João diferente 2020 seja o melhor de todos e que ano que vem estaremos novamente nos abraçando como sempre fomos. Muito obrigada, Portal Espia.